Fala aí. Voltamos com mais um episódio aqui do Sou Odonto Podcast. E hoje, senhor Gustavo, vamos fazer o que a gente acaba não vendo muito por aí, mas que a gente acredita ser um bom momento de reflexão sobre o que a gente tem feito e visto aí na nossa atuação clínica. Vamos falar de erros. Erro? Nunca ouvi falar. Pois é, tem uma galera aí que é adepta dessa lógica de que erro jamais, comigo nunca. Mas cá pra nós, todo mundo já errou alguma vez ou algumas vezes, especialmente no início de suas carreiras, não é isso? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre algumas histórias de erros que nós já cometemos e o que nós aprendemos com eles. Solta a vinheta. Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. E antes de irmos para as histórias, um recadinho rápido para você, estudante de odontologia. Recebeu aquela lista interminável de instrumentos e materiais das disciplinas que vai cursar no próximo período e já está ansiosa só de pensar em como vai poder adquirir tudo? Entre em contato com a Dental Realce, uma empresa de Brasília que há mais de 11 anos leva os melhores produtos com as melhores condições para estudantes e profissionais de odontologia do Distrito Federal. Fale com a equipe de vendas, diga que escutou o podcast e tenho certeza que será muitíssimo bem atendido ou atendida. Acesse o perfil da Dental Realce no Instagram, o @dental_realce, e fique por dentro de novidades e também saiba como solicitar o seu orçamento. Repetindo, Dental_realce. Dental Realce, tudo o que o estudante e o profissional precisam em um só lugar. E bora pro papo! E hoje eu vou contar uma história aqui para vocês sobre um primeiro atendimento a uma paciente particular como especialista em dentística, paciente particular que não era do meu consultório, mas sim um consultório que eu trabalhava à época, em que aconteceu um erro grave e isso me trouxe uma lição muito importante. Voltando um pouquinho no tempo, assim que eu terminei a graduação, eu já entrei na especialização em dentística com o professor Adair Busato, aqui em Brasília, na época na ABODF, e o curso durava 1 ano e meio à época, não eram 2 anos. Terminado esse período, eu lembro de ter saído da clínica, lembro claramente de eu saindo da clínica e olhando ali para o quadro de avisos, um quadro de cortiça que tinha ali no corredor central, e por uma feliz coincidência tinha exatamente um colega que estava precisando de um especialista em dentística. Olha aí, né? Sorte também faz parte do processo, né? Peguei o telefone dele e já entrei em contato ali mesmo. Já marquei uma entrevista. No dia seguinte eu já fui para lá conhecê-lo e conhecer a clínica também. Qual foi minha surpresa quando eu me deparei com uma clínica muito legal, uma clínica de ponta mesmo, tanto de estrutura quanto de profissionais, de organização, e a partir dali a gente conversou bastante e eu fui contratado inicialmente para um teste. Trabalhei ali um pouco menos de uma semana, eles gostaram do meu trabalho com alguns pacientes de convênio que eram passados ali para mim, e já na segunda semana me foi passada a primeira paciente particular para que eu pudesse fazer o atendimento. Chegou o dia e esse procedimento era um procedimento simples, era uma restauração classe 1 oclusal, relativamente pequena, num molar inferior, primeiro ou segundo, não lembro agora. E o primeiro passo clínico ali, depois de escolha de cor e tal, foi a anestesia da paciente. E a paciente já chegou relatando que ela tinha dificuldade em ser anestesiada. E normalmente, quando os pacientes já têm algum pé atrás ou medo mesmo, eles já chegam falando um pouco assim. Para mim, aquilo já era comum, já tinha vivido aquela situação algumas vezes. E assim foi. Comecei a anestesia, tranquilo, normalmente como eu faço ou já fazia há algum tempo, e passado um período de 2 minutos, nenhum efeito foi observado ali. Peguei um novo tubete, a gente tinha essa possibilidade ali, já que eu podia usar alguns tubetes ainda nessa paciente sem nenhum risco maior, e comecei a segunda injeção de anestesia ali. Mas, como ela tinha relatado essa questão da dificuldade e eu não tinha tido um resultado satisfatório num primeiro momento, aí vem aquele momento de espertão.
Sabe quando você quer empregar alguma coisa diferente que você eventualmente viu em algum lugar, mas que nunca fez, e você não tem exatamente a segurança que gostaria? Mas vamos lá. E aí resolvi fazer uma técnica anestesiando mais, que a gente chama de em cima, né? Um pouco mais atrás do nervo. Posicionei a agulha no que eu julgava ser a posição correta e fiz a injeção. Passado 2 minutos, um pouco menos de 2 minutos, a paciente começa a relatar: Tiago, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Eu falei: uai, o que foi? Aí a gente dá aquela apertada no lábio da paciente, né, para ver se o alveolar inferior de fato foi anestesiado. E não, ela não sentia nada. Tiago, meu olho está ficando inchado. Meu olho está crescendo, foi a expressão. Eu falei: como assim crescendo? Eu olhei para o rosto dela, não tinha nada. Eu falei: não, daqui a pouco isso vai normalizar, fica tranquilo. E aí passou mais um pouquinho, ela falou: Tiago, continua crescendo. Minha boca não está anestesiada não, mas o meu olho está enorme, está estranho. Aí eu já comecei a ligar o alerta, falei: bom, alguma coisa está errada aqui. E aí, de repente, essa paciente começa a falar meio torto assim para mim. Eu começo a olhar para a face dela e ela não fecha mais o olho. E ela: Tiago, tá muito estranho isso. E ela já estava apavorada com aquilo, lembra? Ela já tinha um certo receio que eu havia comentado. E, obviamente, eu estava tão apavorado quanto, mas eu não podia transparecer isso naquele momento. E tinha que tomar a frente de como solucionar aquela questão. E aí veio o lampejo ali de realidade, né? Ao invés de eu anestesiar o alveolar inferior, por essa técnica, que obviamente estava errada, eu acabei anestesiando o nervo facial da paciente. E o nervo facial, ele inerva toda a região ali da face, da hemiface no caso, tanto com ramos sensitivos quanto com ramos motores. E ela não conseguia mais fechar os olhos. Pense em uma paciente querendo piscar e ela fazia o movimento de piscar, mas o olho continuava aberto. Diante disso, num primeiro momento, eu falei: bom, agora calma. E aí expliquei para a paciente o que tinha acontecido. Foi uma anestesia num local que não deveria ter sido feito. Houve um equívoco nesse momento. Claro, nada confortável você falar isso para a paciente, mas absolutamente necessário. E ela aceitou de boa? Não, ela ficou com muita raiva na hora, é claro. Ela estava indo para o trabalho, inclusive, era uma paciente que era a primeira da manhã. E ela entendeu, mas saiu do consultório, quis falar com o chefe, foi direto lá. Por coincidência, o chefe estava nesse dia, o dono da clínica, aquele que havia me contratado. E ela falou um monte ali, que aquilo era um absurdo e tudo, mas que queria resolver o problema. Ela estava muito mais assustada do que qualquer outra coisa. E nesse momento, meu chefe, compreendendo ali o que tinha acontecido, acalmou a paciente, deu todas as condições para que ela pudesse ir para casa e a gente iria monitorar aquilo sem problema nenhum, enfim. Passado isso, a paciente foi embora, meu chefe me chamou, claro. Chefe esse que se tornou amigo depois. Aliás, agradeço já aqui, Dr. Roberto Miaki, um cara que me recebeu de mais do que de braços abertos, de coração aberto naquele momento. E a coisa funcionou muito bem, a gente conversou, claro, ele quis muito mais entender o que aconteceu, mas dá aquele puxão de orelha, né? Que eu merecia, aliás. Para encurtar a história, deu tudo certo com a paciente. 2 ou 3 horas depois, ela já estava bem. A gente deu um pacote de gaze para ela. Como brinde pelo erro. Pois é, nem cobrei pela gaze, né? Na verdade foi o combo, né? Foi a gaze junto com o soro fisiológico para que ela pudesse hidratar a face, especialmente o olho que estava aberto. Imagina você ficar sem piscar durante 3 horas, né? Não dá, não tem a menor condição. Mas ela melhorou, deu tudo certo, voltou um tempo depois, na semana seguinte, e por incrível que pareça, sob orientação do meu chefe, do Miaki, ela voltou comigo. E aí fizemos todo o tratamento, deu tudo certo, não teve mais nenhum tipo de problema e assim a coisa andou muito bem a partir daí. Mas eu me lembro dessa história muito claramente porque foi uma lição para mim. Uma lição de, efetivamente, só trabalhar o que eu sei fazer. Então não inventa moda se a gente não sabe ou não tem plena segurança para trabalhar aquilo. E segundo, por mais constrangedor que seja, conte para o seu paciente, fale, deixe claro para o seu paciente o que aconteceu e quais as medidas que você está tomando para resolver o problema. Assim que entramos no mercado de trabalho, uma preocupação muito grande do profissional recém-habilitado é justamente a questão de não errar. Isso é algo
normalmente inerente a muitos profissionais, independente do tempo de formado, mas em especial marca muito a vida de um profissional recém-formado o erro, principalmente quando ele busca seu espaço no mercado de trabalho. E isso acontece com todos. Absolutamente todas as pessoas tiveram algum tipo de revés que marcou o seu início de carreira. Afinal, só erra quem faz. É tipo jogador de futebol profissional quando erra um pênalti. Então só erra aquele que assume a responsabilidade para bater. Então todos nós teremos em algum momento algum erro ou alguma conduta que nós fizemos e que depois de algum tempo, ou pode ser imediatamente após a realização, você se arrepende de ter tomado uma determinada decisão. Me recordo de uma situação, eu tinha mais ou menos 1 para 2 anos de formado, em que eu fiz o atendimento de um paciente que apresentava uma doença periodontal severa envolvendo o incisivo lateral e esse dente estava completamente perdido. Levei esse planejamento terapêutico para os colegas da clínica na qual eu trabalhava e todos concordaram com a conduta de exodontia para esse dente. É uma condição um pouco mais complicada você falar para o paciente que um dente anterior, dominante também no sorriso, precisa ser extraído, mas se não tem jeito, deveremos realizar o procedimento. A grande preocupação do paciente, o dente apresentava mobilidade, pouca inserção óssea, tinha supuração na área, e o implantodontista nesse momento tinha me avisado: Gustavo, realize a exodontia da forma menos traumática possível, para que depois da recuperação, da cicatrização, eu pense na enxertia e depois no planejamento reabilitador com implantes. Comuniquei ao paciente, o paciente entendeu perfeitamente a conduta terapêutica, só que ficou muito receoso com relação à possível ausência do incisivo lateral, por razões óbvias do sorriso e questões estéticas. E aí eu tranquilizei o paciente nesse momento, porque falei: olha, por mais que eu faça a extração desse dente, nós podemos aproveitar esse mesmo dente para fazer uma prótese provisória adesiva. Então eu recortaria a porção radicular desse dente e faria a fixação nos adjacentes. No caso o 13 e o 11, uma vez que o a ser extraído seria o dente 12. E assim fizemos. A exodontia foi realizada, foi feita a sutura da região e depois começou o preparo justamente desse dente 12 extraído para ser aproveitado como uma prótese provisória adesiva. O que acontece é que durante o término da remoção da porção radicular e acabamento dessa área que foi recortada, da porção cervical da coroa, esse dente escapa da minha mão e eu estava fazendo esse procedimento sobre uma pia. E aí, lógico, a situação, tudo aquilo que você não quer que aconteça, acontece nesse momento. O dente acaba descendo na pia diretamente pelo ralo e na hora que eu abro o armário, por onde deveria existir, né? Não deveria existir só porque caiu da minha mão, mas deveria existir um sifão, não existia sifão. Então o dente do homem foi embora. E aí desce aquele gelo, aquele frio na espinha e você começa a se questionar como eu irei comunicar isso ao paciente, uma vez que eu falei que não teria nenhum tipo de problema do ponto de vista estético, uma vez que o próprio dente natural dele seria utilizado como provisório. E por mais difícil que seja esse momento, é fundamental que você comunique essas situações aos seus pacientes. E por mais paradoxal que seja também, é justamente nessa exposição da sua vulnerabilidade que você acaba estabelecendo uma relação de maior confiança com o paciente. Gostar? Ele gostou? É óbvio que não. Mas a partir do momento que eu falei e expus toda essa minha preocupação e essa minha lamentação com relação ao ocorrido, que óbvio eu não queria que acontecesse, o paciente também foi solidário àquela minha angústia. Foi realizada então a confecção de uma coroa provisória com dente de estoque, um dente de acrílico, e o paciente continuou seu tratamento na clínica sem maiores problemas. Isso me serviu como uma lição muito grande, porque existe, às vezes, um ímpeto que você tem ali de querer contornar a situação e não expor o seu erro, seja na conduta terapêutica escolhida, ou, de repente, um erro técnico que pode ter acontecido e pode acontecer, e acontece com todos nós, mas essa transparência é fundamental para que a gente tenha relações com os nossos pacientes bem honestas e bem duradouras. E você, teria alguma história para compartilhar conosco? Fique tranquilo que não iremos expor seu nome, mas seria importante que outras pessoas aprendessem um pouco com aquela sua dificuldade ou erro, seja no planejamento ou na conduta terapêutica.
Compartilhe no nosso e-mail souodontopodcast@caminhocreativo.com ou no nosso Instagram, @souodontopodcast. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Tá bom, até o próximo. Ave Maria. O que Maria tem a ver com isso? Tchau.